Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje falaremos sobre a bipolaridade, um transtorno que afeta mais de 140 milhões de pessoas pelo mundo. Quem sofre do transtorno bipolar tem uma variação anormal muito grande de humor, que vai da depressão à euforia em muito pouco tempo. E a gente vai entender um pouco mais quais são esses sintomas, o que é que a gente precisa fazer do lado de cá para ter mais empatia com quem sofre do transtorno bipolar. E vamos conversar agora aqui no estúdio com Sheila Morales. Sheila é jornalista, colega de profissão e também mestra em desenvolvimento e meio ambiente. Ela vai relatar um pouco do seu dia a dia e falar um pouco sobre como é a sua vida em volta pelo transtorno bipolar. E ela me passou aqui uns dados, eu vou fazer a minha colinha aqui, que eu não sou besta, né, para poder não me atrapalhar, das atividades dela, para depois eu começar com a primeira pergunta, né, claro. Então é o seguinte, Sheila Morales, ela é mestra em desenvolvimento e meio ambiente, é jornalista, microempreendedora individual da SM Comunicação e Imagem e também especialista em marketing. Então, é tudo isso, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso e tendo transtorno bipolar, Shelinha? Primeiro, bem-vinda ao podcast Por Trás da Mídia. Eu estou muito feliz de estar aqui com meu colega de jornalismo, meu amigo pessoal, que eu chamo Marquinhos, né? A maioria chama Marquinhos. E eu estou muito feliz de ter aceitado esse convite, aqui está nesse podcast Por Trás da Mídia, que a gente vem acompanhando, que traz assuntos de utilidade pública, como esse do transtorno bipolar, né? Está chegando dia 30, Dia Mundial do Transtorno Bipolar, e aí você me perguntou como é que eu lido, né? O transtorno, ele não vem de agora, e aí justamente dia 30 de março é o aniversário do pintor holandês Van Gogh, né? O aniversário de nascimento dele, e está aí para mostrar que nós não somos incapazes, para quebrar esse estigma social de que o bipolar é incapaz, o bipolar é louco, ele tem disfunções nas relações. E o Van Gogh, ele trilhou uma carreira brilhantíssima nas artes, né? E temos também Mozart, Beethoven. Eu trago alguns que é conhecido mais mundialmente para mostrar que somos capazes. Mas a gente pode ter um vizinho bipolar que mostra superação também. E eu acredito que, infelizmente, os de antigamente não têm essa vantagem que a gente tem hoje, né? Do avanço da ciência, É isso né? que eu ia te perguntar. Como é que você descobriu que tinha um transtorno, né? Hoje é mais fácil você perceber essas características, mas quando foi que você descobriu que tinha? Mesmo com os avanços, não é tão fácil descobrir o transtorno bipolar, não. Eu tenho 39 anos, então eu tinha algo sutil. Na fase de criança, era uma criança mais reservada, mas, assim, estudos dizem que aparecem mais na fase de adolescente. E eu era uma adolescente que era mais puxada para a revolta, quebrar regras, né? Partia muito da impulsividade, agressividade. Tive envolvimentos com drogas ilícitas, como maconha, cigarro era comum, mas para uma adolescente não era, né? Bebidas, né, com algumas festinhas de colega e, assim, sempre muita agressividade no meio familiar. Não era nem tanto com os amigos, mas, assim, quando tinha uma confusão na escola, eu sempre estava lá para poder ter essa emoção de também estar nessa questão, mesmo rompendo as regras. E aí eu pensei que era um tipo de personalidade. Não, é porque eu sou assim, adolescente é aborrecente, né? A gente tem que prestar atenção nisso, né? Que diz isso, é aborrecente. Mas tem que prestar atenção. E aí, aos 16 anos, as coisas foram piorando. Mesmo eu tendo uma linha religiosa de ir para a igreja, eu continuava com esses comportamentos agressivos. E foi diagnosticado quando eu tive depressão. Não foi nem justamente na parte agressiva, foi na parte de depressão, quando eu já estava na universidade, né, com 24 anos. E aí eu tive um momento de depressão e aí eu mesma resolvi com minha família ver um psicólogo. E aí foi que fizeram testes e descobriram que eu estava com depressão, mas não transtorno bipolar. Foi só na fase adulta que eu tive essa constatação, né? Uma psicóloga que fez todos os testes de personalidade, de distúrbio, conversou e deu esse laudo de transtorno
bipolar quando eu tive um surto no trabalho. Eu recebi uma pressão muito grande no trabalho, eu me descontrolei. E aí eu já fui direto para um psicólogo, para um psiquiatra, né? Porque eu senti que se eu encontrasse com o meu chefe naquele momento, eu ia partir para agressão. E eu sempre fui uma pessoa muito ponderada, mesmo com esse transtorno. E aí a psiquiatra viu que eu tinha esse transtorno, me deu o atestado, e aí eu fui fazer tratamento com a psicóloga, que fez toda uma bateria, né, para eu me afastar pelo INSS, e descobri que eu tinha transtorno bipolar. E aí foi feita todo o trabalho, mas eu tenho 39, foi feito isso com 29. Então, foi feito tardiamente. O transtorno bipolar, geralmente, ele é diagnosticado entre 16 anos a 25, mas o meu passou disso, né? Eu estava dando uma pesquisa e vi que aumentou o quadro de pessoas entre 25 e 45 anos, por exemplo, que descobrem, né, nessa faixa. Mas, assim, eu acredito que quando você tem ajuda, primeiro, se me parece, em 2019, são 140 milhões de bipolar. Isso, exatamente. No mundo, 140 milhões de pessoas com transtorno bipolar. Daí nós não estamos sozinhos, né? A gente, muitas vezes, que passa por esse transtorno, toma esse laudo, um médico psiquiátrico, e a gente fica um pouco triste, né? Porque diz, e aí, agora, como é que vai ser? As pessoas vão do seu trabalho. Primeiro que você tende a querer esconder o seu diagnóstico. Da sua família não tem como. Não tem como, Mas no né? trabalho Por causa do você dia a dia, esconde, e eu escondi meus diagnósticos de chefes, porque existe o preconceito, diz, vai dar problema no trabalho. E nas relações amorosas também, ninguém quer se envolver com pessoas que têm transtorno bipolar. Não está querendo ajudar o próximo muitas vezes e preferem não entrar nessas questões. Mas o apoio familiar, de amigos, é muito importante. Você aceitar que tem esse transtorno e buscar ajuda. É mais fácil, infelizmente. Infelizmente, os homens, eles não gostam muito de buscar. Olha aí, macharada, olha aí. Gente, os homens, eles não aceitam muito bem o diagnóstico e não procuram ajuda. As mulheres têm essa tendência de procurar ajuda, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante com os homens para que eles busquem a ajuda que é possível viver uma vida normal mediante tratamento. Sim, você vai tomar remédio controlado, você vai ter sessões psicológicas, de terapia ocupacional, é muito legal também, porque às vezes pensam que só trabalha na área da psicologia, mas a terapia ocupacional é muito bom também. E aí, nessa tríade, você consegue encontrar uma saída e tocar a vida pela frente. Então, após essa análise, né, e esse tratamento que você busca, fica mais fácil você se compreender, acredito eu, né? Porque aqueles altos e baixos que acontecem quando você tem essa variação de humor, principalmente, que é um dos pontos que mais se observa em quem tem transtorno, quando você já tem esse laudo, vamos dizer assim, fica mais fácil de você se compreender e até tentar fazer o outro compreender também essas suas variações, né? Que não é porque você é chata, porque você é ruim, né? Porque você não sabe se relacionar com o outro, é porque é um transtorno, né? E do nosso lado de cá, a gente precisa ter esse carinho e essa empatia também para quem tem. Pessoal, eu não falei isso, mas a gente é colega de faculdade também, né? A gente se formou juntos. E naquela época, se você me permite falar, eu percebia que tinha momentos que você estava muito bem, radiante, e realmente tinha momentos que você não estava bem, né? Que estava reclusa, fechadinha, e ficava lá no cantinho, não tinha muito papo. Geralmente quem se aproximava mais era a Luana. Era. Ai, Luana, beijo. Pois é, saudade de você, Luana. Apareça para tomar um cafezinho com a gente também. Ficou mais fácil você também entender o outro a partir dessas análises, dessa ida a psicólogo, a psiquiatra, entender também que as pessoas não estavam sabendo lidar com você por causa desse transtorno. Eu acho que mesmo a pessoa aparentemente estando bem, conversando normal, muitas pessoas têm um pé atrás quando você diz, não, eu sou bipolar. Tanto é que eu conheci em 2019 um rapaz que eu morei junto, né, casei com ele. E aí eu tentei falar com ele que eu sempre sou assim, eu tento ser sincera, né? Falar que eu tenho um transtorno bipolar e para o meu parceiro entender que vai existir mudanças de humor, como todo mundo. Todo mundo passa por mudanças de humor. E aí ele não aceitou bem, não achou que era assim, que era meu comportamento, enfim, não deu certo.
Mas a grande questão é que qualquer pessoa que sofre algum tipo de transtorno, como o transtorno bipolar e também o transtorno borderline, tem que entender que as suas falhas, as suas quedas, elas são uma forma de você continuar a crescer. Não pode parar, se envergonhar do que aconteceu. Marquinhos, se você me permite, tem um caso que está muito à tona aí na mídia. Eu não sei se você acompanhou o caso do mendigo e daquela jovem, Isso, do personal exatamente. Que foi um trainer. absurdo agora essa semana. Fizeram até uma Nossa. reportagem com o mendigo, ele relatando, né? Detalhes. Olha, o que eu acho? Eu não estou por dentro do laudo médico dela. Muitas pessoas colocaram a menina como a chacota, mas veja só, tem duas formas que eu observei nessa situação, que é o companheirismo e o apoio do marido dela, nesse momento. E ela está recebendo todas as condições médicas. Mas após ela sair dali e perceber tudo que aconteceu em torno do quadro dela, o que houve ali, eu entendi perfeitamente, eu que tenho o transtorno bipolar. O bipolar está na fase depressiva, energia baixa, e a fase de euforia. Nessa fase de euforia, traz manias, desde consumo por compras. Eu dou detalhes. Teve um período da minha vida que eu gastei, detonei em dívidas, comprando coisas que não tinham sentido. Por exemplo, onde eu tenho boca suficiente para usar 70 batons? Não tenho. E eu comprava sapatos inúmeros, roupas inúmeras. Estamos em Aracaju quente, eu comprava roupa de inverno, né? Para onde eu ia, não sei. E aí eu tinha essas fases de mania também, que era mania de compra. Como já tinha passado mania de entorpecentes, que foi na minha adolescência, na minha fase adulta também tive a sexualidade aflorada, né? Mas graças a Deus eu não parti pelo que aconteceu com a jovem do mendigo, que ela não teve a noção do que estava acontecendo ali. Eu sempre, graças a Deus, tive noção. O que diferenciava era a quantidade de parceiros por mês. E aí foi que minha família se preocupou, porque eu tinha uma quantidade muito frequente de parceiros diferentes. Eu não ficava só em um, ficava em outro. E aí minha família ficava com medo de fosse uma pessoa ruim e acontecesse qualquer coisa nesse mundo de hoje, né? E aí a gente foi fazendo tratamento pesado e eu realmente melhorei. No caso dessa jovem, o que aconteceu foi que ela estava com um transtorno de mania. E aí ela teve esse surto e foi o que aconteceu com o rapaz morador de rua. Ele sentiu, eu acho que caráter independe da condição social de uma pessoa. Concordo. Entendeu? Ele poderia ser rico, poderia ser pobre, poderia ser classe média. Não pode se dizer detalhes, tanto homem quanto mulher. Eu acho péssimo a mulher detalhar suas relações com o seu parceiro, como o homem também. Então, foi detalhes que não respeitou a família, respeitou o amigo, não respeitou o esposo, a própria pessoa. Se ele fala ali naquele caso que ela parecia um anjo, uma flor, não sei o quê, e por que relatar tantas coisas assim, se ele gostou tanto da pessoa dela? Então, assim, é pra gente observar. Teve esse caso, tem outros casos por aí, a gente tem de respeitar a condição da pessoa, né? E eu espero que essa jovem, quando passar isso tudo, ela levante a cabeça e consiga, não fique envergonhada, empacada nessa situação, mas bola para frente para não acontecer de novo, né? Eu não sei se ela tinha um bom terapia. Por exemplo, eu tive terapia ocupacional, né? Que me trazia todo um trabalho de o que eu ia fazer, como eu ia ocupar meu tempo. Uma agenda para você poder preencher e não ser afetada por por exemplo, esse desejo de consumir batom. Isso, né? Eles trabalhavam orçamento. Eu pegava meu salário, ela dizia no que eu ia atrapalhar o orçamento, como é que eu ia viver. Hoje eu recebi alta da terapia ocupacional. O psicólogo é frequente, então, a cada semana eu tenho a minha psicóloga, que é a primeira, desde que foi essa que constatou que eu tinha o transtorno bipolar. Ela continua comigo, então, conversando, ela disse que acha que deveria diminuir a frequência, né, de 15 em 15. E tem o psiquiatra que faz as medicações, hoje estão ajustadas, é preciso de paciência até ajustar a medicação certa. Hoje eu estou tranquila, eu faço minha terapia também com música, né? Eu sou aluna do Conservatório de Música, faço violino. Eu vi umas fotinhas lá no Instagram. Isso. E também
gosto muito de animais. Os animais, eles compreendem muito a gente. Então, eu tenho bastante animal, 10. Tivemos um episódio aqui justamente sobre o amor que os seres humanos sentem por seus pets. E aí a gente percebe, conversando com as pessoas que têm, né, essa relação com os pets, como é muito bonito realmente, né? Porque o animal, ele preenche, né, naquele momento. E é muito sincero, né, esse amor que ele dá pra gente, né? E aí é uma terapia para mim, meus animaizinhos, e eu mesmo dou banho, não levo a pet shopping, justamente para ter esse convívio com eles de dar banho. Tô saindo agora com minha border collie pra gente caminhar, espairecer, fazer um exercício, porque libera o hormônio da alegria, o exercício físico, então é preciso a gente procurar, a gente se ajudar também, né? Buscar esses meios para poder melhorar, Isso. né? Uma das características que eu tive pesquisando sobre a questão do transtorno bipolar é que a baixa energia, né? Você fica sem vontade de exercitar, de fazer as coisas. Você falou que a música, né, te preenche nesse sentido. Mas, tipo assim, já começou a fazer alguma tarefa de casa e não concluiu, assim, justamente porque, não quero mais isso não, vou fazer outra coisa agora. Olha, o bipolar, ele, além de ser depressivo, ele também começa uma atividade, larga e vai para outra. Ou ele acha que ele é muito grande, escolhe uma atividade grandiosa para fazer e não vai conseguir. Eu tive um momento depressivo mais profundo quando eu terminei o relacionamento do casamento, né? E aí tinha dias que eu não conseguia me levantar para fazer as tarefas de casa. Aí é que entram meus animaizinhos. Eles ficavam muito estressados com a casa suja, acredite. Então, eu tinha ânimo e força para limpar a casa, para eles ficarem tranquilos, que eles ficavam agitados. Então, essa foi a minha válvula de força, né? Porque eu morava sozinha, hoje eu não moro mais. Voltei a morar com minha família, né? E quem está nessa fase depressiva, é bom que tenha... more com outras pessoas, né? Não fique sozinha. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Eu queria saber se você gostaria de falar algo mais que eu não perguntei sobre o seu transtorno, sobre a sua vida. Não, eu só tenho a agradecer de estar nesse podcast, né, trazendo experiências minhas para que possam ajudar outras pessoas a continuar a seguir a caminhada firme no tratamento. E eu deixo o meu Instagram, caso algumas pessoas que estejam vendo o YouTube queiram trocar informações, experiências, pedir aconselhamento. É @SheilaMorales83, Sheila com SH e tem o Y também. Mas eu agradeço a todo mundo e foi muito ótimo estar aqui com vocês. Aproveitem aí, pessoal, a oportunidade, né, de trocar essas experiências. Eu acho que para a gente que recebe essas informações, e tivemos esse depoimento de Sheila, né, é legal porque a gente aprende também, até o nosso olhar passa a ser outro, né? Eu tenho certeza absoluta que se a gente voltasse no tempo agora lá para a nossa faculdade de jornalismo, lá em 2005, 2004, o meu olhar por você seria outro, né? Não seria da forma como foi. Eu espero que não tenha sido tão ruim assim, né? Foram 4 anos juntos aí. Então, eu espero que vocês aproveitem, né, essa oportunidade também de dialogar com Sheila lá pelas redes sociais dela. Para você que nos acompanha ou que não nos segue ainda nas redes sociais, eu acabei de falar no Instagram, né? Siga-nos lá. Estamos no Instagram com @podcast por trás da mídia, no Twitter com @por trás da mídia e no Facebook com @podcast PTM. Para você que quer mandar sugestão de pauta, pode mandar por e-mail também, né, que é o podcast ptm@gmail.com. Quem puder participar da nossa campanha de financiamento coletivo, por favor, colabore e nos ajude a continuar construindo jornalismo dinâmico e independente. A gente está lá na plataforma do Catarse, que você pode doar qualquer valor a partir de R$10, ou pode fazer um Pix também, que é o 02-691 767 0001 30. Com essa graninha que a gente consegue aqui pagar a produtora Audiolivre, que é a nossa parceira do podcast, e a desenvolver também reportagens externas, esse é o nosso maior desejo agora para 2022. O programa já está na nossa 3ª temporada, esse é o episódio 69, então aqui a gente já falou sobre puerpério, fizemos um panorama sobre o programa do governo federal de implantação de cisternas no semiárido, que foi muito bom. Também, o programa também está disponível. A gente já falou sobre descriminalização da maconha, já falamos sobre segurança pública, teve uma série muito boa também, muito boa, está aqui no YouTube, vocês podem conferir. E outros programas, como eu falei lá no início de hoje, né, com temas sempre importantes para a sociedade brasileira. Então a gente espera você na próxima semana. Até lá!